Vamos revisar a diversão que está prestes a acontecer, porque este membro transversal não se remove do caminhão. Você não pode simplesmente subir com a transmissão e ir para a frente. Então vamos pegá-lo. Vou levantá-lo com a minha mão no lugar. Deslize isso para meio que pegá-lo, levante-o e reagrupe para a frente. Ou vamos hérnia 4 discos. Olá e bem-vindo à oficina. Eu sou Jared e este é o The Questionable Garage. E estamos fazendo isso, estamos voltando para a Ferrari. Tenho um objetivo para o dia. Finalmente temos algumas peças pequenas que meio que pararam e eu estava desanimado com o projeto, mas hoje esperamos que não, esperamos que vamos fazer isso. Estamos instalando uma transmissão, bem como cuidando de uma atualização da bomba de combustível para deixar tudo pronto para ir. Agora, se você não está ciente do fato de que a Ferrari fez uma caminhonete, pode ser porque foi construída por um cara absolutamente insano em seu galpão. Esta é uma caminhonete Toyota com um kit de carroceria Ferrari absolutamente insano, de propriedade do meu amigo Travis Bell. E bem, foi decidido. O 22R, o 4 cilindros, apesar de ser um cavalo de trabalho incrivelmente confiável, não soa tão bem pelo escapamento. É extremamente desafiador fazer um motor de 4 cilindros soar incrível. Então a solução, reunimos um monte de amigos, desmontamos tudo e começamos a trocar por um One UZ V8 de um Lexus LS400 ou GS400, um dos 400, o incrivelmente popular, confiável e incrível motor de 4 litros. Um V8 que soa absolutamente incrível com o escapamento adequado atrás dele. A única coisa que eu não esperava. Antecipávamos uma transmissão de 5 velocidades W55. No caminhão, Travis nunca o levou para a estrada, bem, acabou que ele. Tinha um 4 cilindros, então nossa carcaça de sino cara e outras peças não funcionariam. Então eu tive que rastrear algo e graças a um Toyota Supra finalmente estamos de volta nos trilhos. O que vocês estão fazendo aí embaixo? Tudo bem, deixe-me mostrar um pouco mais de perto com o que estamos trabalhando. Então isso foi o que me chocou muito, foi a caixa de aço. Possivelmente W51, eu não sei muito sobre o caminhão. E as 4 velocidades. As caixas de aço nos Celicas ainda são de 5 velocidades, mas esta é certamente uma transmissão de 4 marchas. Mas quando removemos a carcaça do sino, essa tem um formato muito diferente daquela. Esta é a área onde a carcaça do sino é parafusada. Totalmente diferente. E nossa nova carcaça de sino fundido, que nos permite colocar uma transmissão W na parte de trás de um motor One UZ, bem, não ia funcionar, então isso nos parou no caminho. Eu consegui rastrear do meu amigo Chris esta transmissão de 5 velocidades de um Toyota Supra que tinha um pequeno vazamento de óleo aqui. Temos algumas juntas que precisamos fazer um pouco de coisas para deixar essa coisa pronta para cair. Mais uma coisa que acabou tendo... Deixe-me deslizar um pouco mais perto onde vai a bucha do seu câmbio. Então há uma carcaça que fica em cima e é onde fica o seu câmbio e isso te dá a alavanca. Para mover o seletor de marchas, quando você está se movendo e selecionando marchas, esta é a parte que está realmente se movendo. Talvez eu não consiga fazer isso com uma mão só, mas vai para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, selecionando suas marchas. No catálogo de peças, você pode pedir uma bucha que fica lá dentro. E você pode pedir esta bucha de nylon. O problema é que essa não é uma empresa muito boa. Sinto que isso tem uma bucha de borracha secundária que se foi, e geralmente você só pode conseguir encomendando esta montagem inteira. Eu achei isso meio desperdício. No último vídeo, a Creality enviou um cortador a laser, um scanner sofisticado que ainda não usei, e uma impressora 3D. Eu cheguei a uma solução simples e agradável. Eu entrei online para usar um pouco de Tinkercad e desenhei essa bucha. Agora, eu aprendi uma coisa um pouco estranha em você sabe, software de desenho atual. Você tem que dizer quantos lados tem um círculo. Bem, nenhum realmente. Naturalmente, na minha cabeça, eu penso que círculo, você sabe, não tem lados. Mas quando você está desenhando, eles têm lados. Então, quanto mais você sabe, eu simplesmente nem pensei nisso.
Então, a menos que você esteja procurando gráficos de PlayStation, um tipo os da velha Lara Croft. Certifique-se de colocar muitos lados. Eu adicionei uma pequena flange para que, quando ela cai, na verdade, vamos com a que eu reimprimi, fiz o desenho novamente. Eu dei a ela muito mais lados, então é uma bucha um pouco mais suave. Isso se encaixa ali, então isso... Vamos ter uma sensação de mudança firme e positiva, é um processo de impressão realmente legal. Você pode colocar esse lapso de tempo da impressão bem aqui. Então, isso significa que estamos quase prontos para montar essa coisa e prepará-la para entrar. Então, é isso que vou fazer, arrumar tudo isso, colocar a metade superior do nosso câmbio e então vou mostrar a nossa carcaça do sino, que ainda precisa de um pouco mais de trabalho para entrar no caminhão, porque é claro que precisa. Agora, essas juntas do câmbio podem ser meio estranhas nessas carcaças. Os Rony 54S, eles têm meias luas incorporadas nelas, e pequenos como pinos, para evitar que você desmorone, você precisa desse defletor do câmbio lá para formar sua junta. Em teoria, você poderia, eu acho, apenas cortar um monte de vedante nele, mas eu sinceramente não faria isso. O que você tem que observar é que esses parafusos, quando estou desmontando, parecem ter duas arruelas. Bem, isso é porque a borracha estava tão deteriorada que a arruela daqui simplesmente caiu. Então... Eu me lembro, sim. Entra sim, bem fácil. Então vamos limpar isso. Estou animado para trabalhar com a empresa onde consegui o scanner. Vai ser legal mais tarde. Mas o laser 3D estou empolgado em tê-los na loja porque vocês também vão se deparar com isso. Você precisa de algo muito rápido e está preso... E é algo que levou cerca de 7 minutos ou mais para desenhar. 10 minutos para imprimir. Então pare completamente no caminho para voltar à ação. Ok, então foi deslizado para a frente, lá vamos nós. Tudo bem, agora ela está centralizada, agora tudo vai se encaixar melhor. Eu preciso verificar essa mensagem. Pode ser o editor do N me avisando que algo está pronto para ir. Agora eu sei que alguns de vocês podem... Estar pensando consigo mesmos, vocês realmente estão passando por todos os custos e problemas de empurrar um Verruit de um carro de luxo para uma pequena picape de tração nas duas rodas apenas para fazer com que soe melhor. Sim, existe algum outro motivo que você precisa agora... Quando está colocando esses em UU sem selante, eu posso acabar me arrependendo disso e tirando de novo. Se você tem uma transmissão da série R, uma transmissão da série W... A maioria dos trocadores de marcha de curto alcance parecem lixo, como se realmente não funcionassem bem. A transmissão da série R são transmissões de caminhão, de qualquer maneira que eles acontecem de colocar em carros esportivos, mas o cubo eu amo. Você ainda está lidando com a transmissão de caminhão, mas se sente absolutamente incrível. Então é isso que temos que colocar aqui. Você aplica silicone em ambos os lados dessa superfície, porque isso fica ali, e então isso fica em cima. Sempre me lembra que você deve vedá-los corretamente, e ainda assim a ponta sempre seca. Agora... Você não vai ver uma tonelada de óleo de engrenagem no seu câmbio, mas isso acontece. Você encontrará entre as pressões das coisas trabalhando lá dentro. Sob forte aceleração, o óleo de engrenagem vai se agitar e espirrar aqui. Problema maior nas transmissões da série R, especialmente se você obtiver um alojamento remoto personalizado, os Davos, naquele defletor de estilo diferente, fazem um trabalho muito melhor em manter esse óleo de subir aqui, mas não é perfeito. Ainda pode acontecer. Então venha para o buraco, me pergunto se deveria ter deixado um pouco mais solto na impressão. Não, aí está. Perfeito.
Você pode estar se perguntando, por que um câmbio de engate curto? O que ele faz? Então, se você entende de alavancagem, sabe? E vamos apenas imaginar um balanço. E bem no meio está o seu fulcro, seu ponto de dobra. E se você tem a tábua em cima do mesmo comprimento, este lado desce 2 pés, este lado sobe 2 pés. Bem, se você mover esse fulcro mais perto de uma pessoa, digamos metade da distância, este lado vai 2 pés, o outro lado agora vai 4 pés. Mas você requer muito mais peso e carga para fazer isso, porque você perdeu sua vantagem mecânica igual. Basicamente, você sabe, isso é tão rudimentar, com algumas imprecisões para fazer vocês comentarem e me corrigirem o quanto possível. Então, em um câmbio, o que estamos fazendo é mover o ponto médio do balanço. Você viu que embaixo eu gostaria de ter um câmbio original, eu não tinha, mas a parte de baixo era substancialmente longa e fica mais alta. Então, isso significa que seu movimento em cima tem que ser menor para atuar e mover e selecionar totalmente as marchas embaixo. Então, em vez de um movimento para frente de 4 polegadas, agora são 2 polegadas. Tudo está muito mais junto, faz você se sentir como um piloto de corrida. Ok, vou soltar os parafusos e 180 graus. Verifique primeiro a alça para saber para qual lado o pescoço de cisne vai quando parafusado. Tinha 50% de chance de acertar. Acabei usando toda a minha sorte muito cedo na vida ao conhecer minha esposa, com a qual estou totalmente bem. Você vai queimar tudo de uma vez. Estou bastante feliz em queimar tudo. Quase a conheço há 30 anos agora. Sim, agosto será 29 anos que a conheço e também acabei na Geórgia. Agora poderemos fingir que somos pilotos de corrida. Agora, isso vai sair novamente, porque vai ser difícil o suficiente conseguir apenas o cubo. Chapéu através do buraco do trocador, então definitivamente não vamos fazer isso com isso aí. Um, 2. 3, 4, 5. E então não pode ir para ré, porque o bloqueio de ré volta ao centro. O quê? Ok, as coisas precisam se desgastar. Mas eu também posso. Mas eu diria que isso é um movimento de cerca de 3 polegadas de frente para trás. O que significa que é 1,5 polegadas de frente e traseira. Isso é uma vitória? Ok, deixe-me tirar isso de novo, limpar a graxa das minhas ferramentas. Então vamos dar a volta aqui e resselar a frente disso para que esteja pronto para ir. Para consertar uma tampa frontal com vazamento, remova-a e substitua os selos de 12 mm. Eles são fáceis de trocar, pois tem uma junta de papel. Aperte todos os parafusos, mas nos inferiores use selante de rosca. Vamos substituir este selo frontal. Ainda está um pouco flexível, mas estamos aqui. Por que não substituí-lo? Tentando resolver. Oh, não. A junta está lá. Se você olhar, parece metal. Mas não, o papel da junta ainda está lá. Por que isso foi desmontado? O próximo passo é limparmos isso bem, limpar a tampa frontal e remontá-la. Outra coisa que você precisa observar de perto quando está comprando uma transmissão usada é bem aqui. É onde o seu rolamento piloto vai rodar e se estiver muito arranhado, desgastado ou destruído, provavelmente o rolamento frontal está ruim. Algo está ruim, mas você não será capaz de ter isso suportado corretamente novamente, o que significa que não é bom sem substituir um eixo de entrada. Então coloque isso no cálculo do seu preço. Deixe-me limpar tudo isso rapidamente, traremos você de volta, e eu vou mostrar também o emocionante processo de colocar os parafusos de volta, mas acho que isso é marginalmente mais emocionante do que pulverizar um pouco mais, esfregar um pouco, pulverizar ali, esfregar. Tudo bem, limpo e pronto para ir. Novo selo inserido. Agora você não precisa fazer isso com as juntas de papel.
mas eu sou fã de uma película muito fina. Em ambos os lados da junta. Acredite em mim, nada é pior do que montar algo e depois ter um pequeno vazamento de fluido da transmissão, onde você então tem que desmontá-lo novamente. Como todo mecânico pode concordar, certos trabalhos não são divertidos, mas a pior parte absoluta é ter que fazer o mesmo trabalho 2 vezes. Agora, outro truque. Poderíamos ter deixado cair alguns parafusos através dos buracos dos parafusos. Tudo bem. Uma camada fina. Alinhe isso. Deslize para dentro. Agora, o que vou fazer para a vedação de rosca é um dos meus favoritos. Então você tem todas as suas vedações de rosca e coisas assim. Eu uso um pouco da aviação também para... Esse tipo de vedação funciona muito bem. Apenas certifique-se de que o que você está usando não exige um tipo muito específico onde isso seria um problema, mas ele meio que resiste a tudo. Coloque um pouco dessa coisa aí e pronto, problema resolvido. Parece haver detritos nesse buraco. Sim, agora nós... podemos dar um clique. Clique, clique, clique. Oh, sim, clique. Tudo bem, deixe-me colocar alguma luz sob o caminhão, vou te levar até lá e vamos mostrar a carcaça do sino e com o que estamos trabalhando nesse problema, e então vamos poder instalar nossa super transmissão em uma Ferrari. Bem-vindo à parte inferior do caminhão. Estamos trabalhando em uma carcaça de sino agora. Isso eu não diria beleza, não é a melhor fundição. Mas também é muito pesado para um pedaço de alumínio. Eu tenho estado a moer e lixar e trabalhar, e ainda não estamos nem perto ainda. Eu posso meio que girar e podemos colocar um pino bem ali, um pino. Enfim, não está nem perto, né? Então o que podemos fazer, como podemos ver, eu já tirei bastante, precisamos tirar um pouco mais. Lá, em todas essas nervuras, esta é uma peça muito robusta e somos apenas um carro de potência padrão, então podemos tirar muito. A outra coisa que teremos que fazer, que estou menos animado... Qualquer um que tenha trocado transmissões sabe disso. Você vê esfregando lá, hora de alguns ajustes percussivos. Então, próximo passo. Moer mais e filmaremos alguns desbastes percussivos aqui. Vamos lá. A lenha. Sério? Eles dizem que isso serve... Caramba. Eu não sei se vocês conseguem ver ou não. É tudo isso. Eu não posso soltar nossos suportes. Eu não consigo abaixar mais. Não há espaço para ir para frente. Isso ainda tem que girar para cima 1 polegada. Então, caramba, como o túnel inteiro.
isso se inclina um pouco para baixo. Mas não tanto assim. Então tudo isso e tudo aquilo ainda... Mais perto. Deixe-me dizer que instalar um motor ou a transmissão vai ser divertido, especialmente com a barra de torção não removível. Eu gostaria idealmente de descer, mas... Baixar o motor não é uma boa opção, pois abre tudo. É por isso que recomendam uma elevação do corpo. Uma elevação de 1 polegada resolveria, mas estragaria o visual do caminhão. Certo, vou apenas martelar um pouco porque isso precisa subir. Muito um pouco mais ali. Isso foi trabalho e ainda não está totalmente concluído, mas... Podemos voltar aqui. Olhe para isso, você pode ver quase todos os parafusos. Tenho um pequeno local marcado para quando estiver fora para liberar um pouco mais. Mas instala e deve caber. Deve caber. Espero que caiba. Eu não sei. Remova a carcaça do sino. Ainda não vamos colocar a embreagem, pois nem sei como vai funcionar. Vamos descobrir isso quando chegar a hora. Vamos retirar a carcaça do sino, parafusá-la na transmissão e colocá-la no lugar para construir o suporte. Eu disse que vamos colocar a transmissão hoje e por Deus isso vai acontecer de alguma forma. Vamos revisar a diversão que está por vir? Divertido, porque este membro transversal não se remove do caminhão. Você não pode simplesmente surgir com a transmissão e seguir em frente. Com aquele bom novo macaco de transmissão que eu tenho, né? Em vez disso, você tem que levantá-lo, empurrá-lo para trás e para cima, reajustar o ângulo e seguir em frente com a transmissão que mal se encaixa no túnel. Se eu a martelei o suficiente, então vamos conseguir. Eu vou levantá-la com a minha mão no lugar, deslizar isso para meio que pegá-la, levantá-la e reagrupar para frente. Ou vamos hernia 4 discos. Garoto! O que eu estou tentando descobrir? Como isso se encaixa com uma embreagem, na verdade? Se você se mantiver estável o suficiente. Talvez eu possa pegar o macaco trans agora. Mas sim, a embreagem, ela se projeta tanto e eu tenho tanto espaço. Sem suportes de motor, está completamente vazio. Acho que vai recuar o suficiente. Agora estou apenas começando a apertar um parafuso frouxamente, já que você não pode ver o que estou fazendo. Ainda não estou convencido de que vou conseguir colocar uma embreagem nisso. Eu acho que é... Problema para o Jared do futuro, pois estamos apenas tentando construir um suporte. Aí. Levei uma estrutura de ferro no rosto. Rapazes, isso não é divertido. Quero dizer, estou quase no ponto em que será mais fácil desmontar tudo e começar do zero. É uma grande razão pela qual isso ficou tanto tempo parado. Eu não tive tempo para isso. Eu tenho todas as minhas outras coisas para fazer. Tudo bem, estou desligando. Você não pode dizer nada, e eu estou ficando bravo. Às vezes você realmente precisa desligar a câmera por um pouco.
mas houve sucesso. E assim que o sucesso aconteceu, alguns amigos passaram por aqui e eu os ajudei a montar alguns pneus. Eu te digo, nunca estive tão feliz em montar pneus. Apenas me afastei por um segundo, mas... Deixe-me mostrar o sucesso. Olha, tem uma transmissão no buraco onde pertence. Vamos ignorar completamente o fato de que é impossível instalar isso com uma embreagem. A única maneira é fazer o motor e a transmissão juntos, o que significa que tudo terá que ser retirado. Isso não importa agora. Há uma transmissão no caminhão, o que significa que vamos construir um suporte de transmissão. Também estou percebendo que, apesar dos ângulos e de todas as medições que tenho feito, acho que está um pouco inclinado, porque se você subir aqui e olhar, pode ver, muito levemente, para baixo então, enquanto fazemos nosso suporte de transmissão, também vamos tentar ver se conseguimos mover o motor um pouco para cima, mas... Deixe-me dizer que está tudo bem ficar frustrado. Os carros vão resistir. Está tudo bem ficar frustrado quando você está trabalhando com algo que não foi barato. Peças caras que deveriam entrar direito e funcionar perfeitamente nem sempre vão fazer isso. Respire fundo, afaste-se, limpe a cabeça e volte. Porque a pior coisa que pode acontecer em um projeto é você continuar trabalhando com raiva. Porque então você vai jogar uma ferramenta e potencialmente danificar algo importante. Ou você vai quebrar algo, o que vai te deixar ainda mais irritado. E custar mais dinheiro. Então essa é meio que a história deste projeto inteiro. Dar uma pausa por um momento e voltar, mas boas notícias, a posição do câmbio está absolutamente perfeita. E também, se você se lembra, nosso suporte de transmissão está mais para trás. O suporte de fábrica fica aqui. E correu para frente. Então preciso encontrar onde colocamos isso, porque acho que posso encurtá-lo e reutilizar o suporte de estoque, o que será uma pequena vitória neste caminhão. Esses são principalmente para caminhões Recreational Vehicle, com maior distância entre o corpo e o chassi, caminhões 4x4 com levantamento de corpo de 1 ou 2 polegadas. Seria moleza, não seria um problema. Mas isso é uma Ferrari, precisa ter o corpo bonito e baixo e limpo e apertado e parecer legal. E eu prometo a você que parecer legal sempre vai exigir muito mais esforço, então... Vamos trocar a bateria da câmera, fazer algumas escaladas para tentar encontrar aquele suporte de transmissão, colocá-lo e depois lidar com uma bomba de combustível. Isso vai... este momento que aconteceu agora vai explicar ainda mais, talvez por quê. Porque o caminhão da Toyota, a Ferrari, ficou no canto para pensar sobre o que tem feito com a minha saúde mental. Então, nós temos o suporte. Nós instalamos o suporte. Estou bastante confiante de que posso modificar isso para atender nossas necessidades. Mas se você notar nosso W58... aquele suporte está meio rasgado e não existe mais. Não acho o suporte de borracha original deste caminhão para verificar se os furos do parafuso da transmissão coincidem. Todos os suportes de transmissão acessíveis estão descontinuados. No passado, era possível conseguir um suporte decente por 12 a 20 dólares. Não era ótimo, mas decente. Aparentemente, ainda existem um número limitado de suportes Original Equipment Manufacturer por aí. Eles vão custar seu primeiro queimado e algum ouro, talvez seu braço também. É absurdo. Nenhum deles pode estar aqui nos próximos 4 ou 5, 6 dias. Então, eu não tenho o suporte, os parafusos de transmissão para fabricar para descer. Então eu... acho que o que acabarei fazendo é criar uma placa que desce para um suporte de borracha estilo T56 mais tradicional que você pode ir para O'Reilly. Eles têm em estoque custando cerca de 20 dólares. Mas mesmo agora, eles não têm em estoque o que normalmente tem, o que é o universo me dizendo que não vamos montar o suporte da transmissão hoje. Isso é para esta semana. Não ocorrerá. E eu vou te dizer uma coisa. Eu continuo te dando pequenos provérbios e lições de projeto à medida que você avança. Não trabalhe com raiva e não force algo se estiver claro que não importa o quanto você queira concluir algo, se você não consegue concluir, está tudo bem. Então, eu vou aceitar as vitórias.
O alojamento do sino, a transmissão e o manipulador de mudanças se encaixam perfeitamente no túnel de transmissão, exatamente onde devem estar. São 3 vitórias. Deixa pra lá, não tem embreagem. Vamos resolver esse problema mais tarde. Vamos concluir conforme planejado. Vamos remover o tanque de combustível. E vamos instalar uma bomba de combustível. Então considerarei nossos objetivos alcançados. A transmissão está instalada e vamos colocar uma bomba de combustível. Carros de projeto fazem isso. Entendo. Há muitos canais por aí que só acenam com uma varinha mágica, resolvendo tudo. Eles investem $100 mil em um problema e ele é resolvido na hora, mas... Você não vai conseguir fazer isso. Eu também não consigo. Então perceba que na vida, muitas vezes você vai ter coisas acontecendo onde cada passo que você dá é encontrado com resistência. E às vezes é para construir caráter, não importa o que você esteja fazendo na vida. Carros, projetos, sabe, impressão, relacionamentos, apenas qualquer coisa. Você vai ter problemas e tudo se resume a dar uma pausa, respirar, reavaliar e então seguir em frente. Então, é isso que estou fazendo. Estou dando uma respirada profunda. Vou pegar uma bateria nova para a câmera e remover uma bomba de combustível. Bem-vindo de volta à mesa e ao tempo de mão. Então, sentado aqui temos uma bomba Toyota muito consistente, uma Denso. Infelizmente, a Denso vai ser apenas um pouquinho pequena demais para fornecer combustível de forma confiável para o One Use. Então, a substituição vai ser sempre a Popular Wobbler. Wobbler Walboro 255, se você tem ajustado ou modificado carros por qualquer período de tempo, você já ouviu falar disso. Agora, toda a raiva, é claro, são as bombas Hellcat e as coisas gigantes, mas antigamente nós rodávamos uma ou às vezes 2 bombas de 255, elas funcionavam muito bem sob pressões mais altas. Isso é todo tipo de coisa legal da velha escola que fazíamos que não precisamos nos preocupar mais. Então vamos seguir em frente e soltar isso. Vamos ter que mudar de um estilo de porca e parafuso aqui para um. Na verdade, eu nem preciso desparafusá-los, já que, você sabe, estamos mudando para o nosso tipo padrão de chumbo, corte isso e então você vai querer seguir. Então, azul é a nossa energia, preto... O cabo curto vai direito aqui para o aterramento. Agora, quando formos fazer isso, na verdade, colocaremos um terminal de anel e porca e parafuso, nosso aterramento na carcaça, também, só para torná-lo um pouco mais limpo, um ponto de solda a menos por dentro. Agora, provavelmente a parte mais importante de fazer bombas de combustível é este pequeno pedaço de mangueira aqui. E, na verdade, vendo o quanto isso rachou. Eu não sei se era uma mangueira submersível. Você deve usar mangueira de combustível submersível, senão ela vai se desgastar, entupir as coisas e explodir. Muitos supers acabam rebocados para a oficina, porque a oficina que fez a construção original colocou mangueira de combustível externa normal. Você pode se perguntar qual é a grande diferença, Em uma mangueira de combustível submersível interna, ela vê combustível tanto por dentro quanto por fora, e para fazer borracha, que é segura para manusear combustível, é meio caro. Então, em um pedaço de mangueira que só vai ver combustível por dentro, eles só vão colocar borracha cara por dentro. Então, se você não colocar por fora, ela se desgasta, ela se desfaz. Você passa por um mau bocado. Além disso, quando você está comprando suas bombas de combustível, tenha cuidado. Eu sei que o site da Jungle é muito atraente, mas o número de falsificações que estão por toda parte é insano.
O problema com certos sites da Jungle é que você tem um vendedor genuíno enviando produtos para vender. E então você tem pessoas dispostas a vender falsificações enviando para vender. Bem, todos esses produtos são jogados em uma grande caixa porque, tecnicamente, eles têm o mesmo número de peça. Todos são bombas de rolo de 255. Por mais que tentar economizar o máximo de dinheiro possível seja bom, às vezes você tem que confiar, especialmente nos componentes do seu sistema de combustível, apenas peça-os de um vendedor principal. Porque, a menos que você tenha computadores realmente sofisticados, uma bomba de combustível com defeito pode levar a um motor estourado. Então, vamos lá. Isso está apenas empurrando esse anel de pressão para baixo e o anel deslizante que ficará ali e que fica bem ali, coisas do sistema de combustível. Essa é a maneira mais fácil de estourar um motor, né? Então eu sei que às vezes dói gastar tanto dinheiro em algumas dessas peças, mas um pouco mais para saber que você está obtendo uma boa bomba de combustível genuína versus um motor estourado. Isso é muito mais barato, eu acho, no final do dia. Alguém mais acha isso um pouco irônico que existem livrarias da Amazon? Sabe, a coisa que a Amazon originalmente se propôs a destruir, agora está percebendo que, sabe, algumas pessoas gostam de livrarias para passear. Oh! Não cometa o mesmo erro que eu. Tenha cuidado com suas lâminas de barbear. Talvez eu devesse ter comprado uma lâmina nova. Cortando essa borracha para que ela se encaixe melhor. Falando sem parar. Tô imaginando que Dwayne vai pular a maior parte disso porque é só divagação. Tem uma ou duas pérolas aqui. Agora meu objetivo é realmente conseguir sentar o máximo possível e não ter que usar a confiável braçadeira de mangueira no suporte. Nada de errado com isso. Mas você sabe, veja se então cai bem o suficiente. Ah, sim, isso vai funcionar muito bem. Verifique nosso comprimento total da mangueira, obviamente bem ali. Tudo de volta. Vamos, deslize aí para mim. Em vez de uma abraçadeira de mangueira, que se encaixa bem, provavelmente usaremos apenas uma abraçadeira de plástico na parte inferior. Ficarei bem feliz com isso, então deixe-me pegar uma abraçadeira de plástico. Ainda gosto, então, as novas botas Brunt. Eu diria que não experimentei realmente um período de adaptação no sentido de conforto. Elas foram ótimas logo de cara para mim. O que eu experimentei é que o couro parece ter um pequeno período de adaptação no sentido de que range em si mesmo enquanto eu ando, o que sempre me faz rir. Tudo bem se você ainda não comprou um conjunto desses. O que você está esperando? Aperte isso, vamos limpar isso também antes de terminarmos tudo. Não se esqueça de se hidratar um pouco de hidratação, caso esteja se perguntando. Era apenas uma garrafa de água de tamanho normal. Vamos fazer novamente nosso chão, vamos perfurar essa porca de rebite e parafuso, então... Isso vai dar a volta, parafusar lá, e então precisamos seguir em frente. Conectores positivos e não queremos muito fio flutuando por aí, então vamos cortar um pouco de ambos, dar uma boa desencapada. Algo que você realmente precisa considerar nesses casos é que o combustível não é uma coisa boa para muitos produtos químicos e plásticos e coisas do tipo. Então, eu adoro meus selos de solda de crimpagem da Wirecare para isso. Então, a maneira como eles funcionam é que eles são como uma crimpagem. Eles têm solda e também têm uma carcaça de plástico externa. Então, ele realmente te dá consistentemente o super boa fixação física e mecânica, além da solda, e ele tem o isolamento integrado, porque, novamente, a maioria das suas contrações térmicas não vai resistir ao combustível que está totalmente assentado. Meus especiais grampos duplos, estes são projetados para prender de cada lado da solda. Em seguida, remova-o com a pistola de calor.
Ah, e também pegamos a furadeira. Agora eu quero minha furadeira. Eu estou Indo bombear isso pra fora. Assim. E então eu vou pegar um parafuso e parafusar isso, e então nós iremos recolocar o tanque de combustível no caminhão. De volta na Ferrari, lá vamos nós. Olhe para isso, bonito e limpo, pronto para ir. Na verdade, conseguimos realizar muito, não parece muito, mas a transmissão está em ordem, sabemos com o que temos que lidar. E estamos progredindo no sistema de combustível. Essas eram coisas que não estavam feitas um dia e meio atrás. Então nós movemos o projeto adiante, espero que vocês se inspirem um pouco, saiam, talvez vocês não tenham 37 projetos como eu tenho. Você está apenas trabalhando em um, e tem lidado com algo assustador, vá lá fora e faça um pouco. Apenas um pouco, me diga o que você conseguiu fazer, espero que você esteja inspirado para fazer um pouco e mover seu projeto mais perto de terminar, porque trabalhar neles é divertido, mas dirigir é um pouco mais divertido, muito mais divertido. Então, nosso Ferrari Toyota Toy Hari para Yoda, não consigo lembrar o que Travis chamou, para Yoda, gosto mais disso do que Toy ou Hari Toy. Hari, eu... Não sei, né? Está ficando mais perto de funcionar, lutou muito contra nós, mas eu diria que vencemos